frente a frente, falou sobre tudo, mandou recado para os aliados da base política, falou também o que é que vai resolver aí, o que é que ele pode fazer ou não em relação a esse preço do combustível aqui no estado da Paraíba e anunciou também quando é que vai decretar aí, regulamentar o passaporte da vacinação aqui no estado. Você rever ou ver todos os principais trechos da entrevista do governador João Azevedo ao Frente a Frente aqui na TV Arapuã, a partir de agora, no Rede Verdade. Muito boa tarde, minha Paraíba. É terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Para você que acompanhou ontem, no Frente a Frente, a entrevista exclusiva do governador João Azevedo, que fez várias declarações, você vai rever os principais trechos a partir de agora. Você que não viu, vai poder aí acompanhar as principais declarações do governador João Azevedo, que falou sobre tudo ontem, inclusive, deu aí um recado para os aliados da base. Ele quer que a partir de janeiro de 2022 os aliados já possam aí, de forma muito clara, anunciar quem é que estão apoiando aí no processo de eleição de 2022 aqui na Paraíba. Governador, várias declarações que já estão repercutindo aí na classe política e você vai acompanhar as principais delas a partir de agora no Rede Verdade. Para a gente começar, o governador tratou aí da questão do passaporte da vacina. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, sancionado pelo governador, mas falta ainda a regulamentação, ou seja, o governador dizer como é que ele vai realmente ser executado aqui na Paraíba, aplicado aqui na Paraíba. Na entrevista de ontem, o governador confirmou que vai, essa semana, estar publicando a regulamentação do passaporte da vacina e já adiantou a obrigatoriedade para se garantir acesso aos locais. É preciso aí 2 doses da vacina contra a Covid. Vamos ouvir o governador João Azevedo falando sobre o tema. A lei que foi aprovada na Assembleia, que eu sancionei, é uma lei que ela trata do tema de uma forma muito genérica. E nós precisamos fazer um detalhamento através de um decreto que não suscite dúvidas para o cidadão, porque essa é a grande questão. É o cidadão saber quando, onde, como usar, e nós queremos deixar isso muito claro. Já existe uma minuta, nós estamos trabalhando, mas até o final dessa semana, com certeza, sairá esse decreto regulamentando o passaporte. Você já pode antecipar se vai garantir, vai obrigar e exigir a vacinação de 2 doses ou apenas uma? Era um debate que se tinha. O debate vai na direção de que se apresente dentro deste cartão de vacinação a exigência das 2 doses. Essa, pelo menos, é a tendência que até agora está dentro dessa regulamentação. Apresentando esse documento, que é o cartão de vacinação, que também se chama passaporte, mas uma coisa é exatamente igual à outra, e a gente terá a garantia, porque é isso que a gente precisa entender. Nós estamos num momento em que, quando a gente flexibiliza mais alguma coisa através dos decretos, é porque nós fazemos uma associação desses dados. Primeiro, os números em queda. Segundo, a taxa de ocupação dos leitos cada vez menor. Os hospitais tendo a possibilidade de fazer com que esses leitos que hoje são usados, destinados e estavam reservados para pacientes Covid, possam ser usados por outros pacientes, principalmente no programa Opera Paraíba. Tá aí, nessa entrevista o governador também falou se a Paraíba vai entrar naquela mesma linha de algumas cidades no Brasil, de alguns estados no Brasil, que já estão derrubando a obrigatoriedade do uso de máscaras. Governador João Azevedo, a Paraíba, nós teremos ou não aí o fim do uso das máscaras? Nós não temos essa previsão e não há essa previsão ainda que seja dentro de poucos dias. Isso não tem essa perspectiva. Eu acho que a gente tem que aprender com os dados que são levantados. Alguns países, inclusive da Europa, em que liberaram o uso das máscaras de uma forma generalizada, que liberaram eventos com 100% de ocupação nos espaços, estão tendo o retorno de números de casos muito grande. Isso é uma obviedade que não precisa ser
nenhum gênio para entender. Se você tem uma doença que só é transmitida através das gotículas que saem da boca de uma pessoa em direção a outra, e você deixa de usar aquele elemento de proteção que é a máscara, você vai facilitar o contágio. Isso é natural. Se você libera para que você tenha a ocupação dos espaços 100%, em espaços em que pessoas estão todas sem máscaras, você vai facilitar o contágio. É lógico. E aquela coisa que a gente repete desde o ano passado, aquele fator R, que é a taxa de transmissibilidade, e quando está maior do que 1 é porque ela está crescendo o número de casos, quando ela está menor do que 1 é porque está caindo os casos. Aquele fator R, para aumentar, é muito rápido. Então eu sou muito conservador quando se trata de medidas de proteção. Bom, vamos sair da guerra contra a Covid para ir para a guerra contra o preço, né, dos combustíveis no Brasil como um todo e aqui na Paraíba também. O governador João Azevedo revelou qual é a expectativa que ele tem em relação à Petrobras para que esse assunto possa ser resolvido. A única coisa que ele diz é que não é pela redução do ICMS aqui no estado e, na verdade, aí pela criação de um fundo onde a Petrobras colocaria ali parte dos seus lucros para poder ali subsidiar quando o dólar pudesse aumentar e elevasse aí o preço dos combustíveis. Vamos ouvir o governador João Azevedo falando sobre o tema. Essa narrativa que o governo federal tentou fazer, ela já caiu por terra em função exatamente de todos os esclarecimentos que já foram postos na mídia pelos governadores e até pela própria Petrobras, que reconhece que os reajustes acontecem por conta da variação do dólar, por conta da variação do mercado internacional e não por aumento do ICMS. Até porque o ICMS na Paraíba ele é o mesmo desde 2016. Então, o percentual do ICMS ele é absolutamente o mesmo desde 2016. Então, por que é que ocorre essa variação? Porque, para que você que está em casa nos entenda, nós temos uma parte do custo de produção que é o custo de tirar o petróleo, de refinar o petróleo, etc. Você tem os impostos federais, você tem o lucro da Petrobras. Isso forma uma base de cálculo. A partir daí, você calcula o ICMS, que é um valor percentual fixo desde 2016, e forma o preço total. É simples assim. Este percentual do ICMS, claro que é calculado em função desse preço médio dessa base. Basta que o dólar tenha uma variação no mercado que a Petrobras reajuste o preço do combustível. Basta que haja uma mudança no cenário mundial e o preço do barril seja alterado, você tem uma variação no preço provocado pela Petrobras. Não é o governo do estado que aumenta isso. Nós, inclusive, na última sexta-feira, nós, junto ao CONFAZ, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, nós aprovamos uma resolução em que congelamos por 90 dias o valor, inclusive nominal, que os estados receberão durante todo esse período. E você que está em casa vai perceber nitidamente, e eu não tenho dúvida nenhuma, que nesses 90 dias acontecerão variações de preço do combustível. E isso ficará provado mais uma vez de que não são os estados responsáveis pela alta do preço. Na verdade, isso é uma fake news. Nas últimas entrevistas, você já percebe nitidamente de que a construção desse discurso já caiu por terra. Na verdade, quem se beneficia com isso? A própria Petrobras e, diretamente, os seus acionistas. Porque é muito bom, num país em que você tem uma moeda como o real, você produzir em real e vender em dólar. Ora, isso é uma coisa maravilhosa. Isso vai dar resultado para a empresa? Lógico. É por isso que a Petrobras teve um lucro no primeiro semestre desse ano de quase 40 bilhões de reais. Lucro esse que foi dividido pelos acionistas, que poderia ter sido parte desse lucro separado para criar um fundo de compensação para evitar esses constantes aumentos. Essa seria a solução? É isso que vocês estão reivindicando como governadores? Essa é uma proposta que nós estamos apresentando, os governadores estão apresentando, para que a gente possa ter, nesse primeiro momento, nós vamos congelar por 90 dias o valor
arrecadado pelo ICMS. Não haverá aumento independente do preço que a gasolina tenha. E nós estamos propondo uma reunião para que o Congresso possa chamar a Petrobras para uma reunião e discutir com a Petrobras a criação e o uso desse fundo de compensação que fará com que se pratique uma política que seja justa. Tá, e tem que aprofundar esse tema mesmo, que aí não dá para a gente conviver com esses aumentos sucessivos do preço do combustível. Olha só, mas o governador também falou sobre política aqui na Paraíba e fez várias revelações que já estão repercutindo aí na classe política. O governador falou sobre a possibilidade, né, de ter aí a adesão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, na sua base política. Disse que ia conversar com o Romero aí nos próximos dias sobre esse tema e falou que é possível que Romero vá para a base do governo e ele não perca a relação que tem com o senador veneziano Vital do Rego. O governador disse que vai trabalhar para construir essa unidade com Romero e veneziano dentro da sua base. Ele disse que é possível. Vamos ver. Eu acho que se os dois tiverem o desprendimento suficiente para entender que a Paraíba é maior do que João Azevedo, que é maior do que veneziano, maior do que Romero, é maior do que qualquer um de nós individualmente, nós procuraremos buscar uma alternativa. É isso que eu estou dizendo. Durante esse processo todo de discussão, poderá haver pessoas que não concordem. Eu acho que isso é natural na política. Afinal de contas, nós não teremos unanimidade e eu espero que não haja unanimidade mesmo. Até porque se diz que toda unanimidade é burra. Então, eu espero que não ocorra unanimidade e eu espero que o máximo que a gente possa construir nessa unidade em torno da Paraíba, não em torno de João Azevedo, não em torno de ninguém individualmente, em torno da Paraíba, que tem dado, né, claro, de uma forma muito clara para todo o Estado, de que essa gestão tem dado, sim, resultados importantes para a Paraíba. E a primeira grande revelação do governador diz que tem condições sim, tem espaço e ele vai trabalhar por Romero e veneziano dentro da sua base. Bom, mas o governador fez outra revelação que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Ele vai para o intervalo comercial, 1 minutinho. Você volta aqui para saber o que foi que ele disse ontem no Frente a Frente sobre os aliados que ainda estão ali hesitando para dizer se ele é o candidato à reeleição ou não é, o que é que ele espera e qual é o prazo que ele vai dar para os aliados se mostrarem aí defensores da candidatura à reeleição de João Azevedo. 1 minutinho, a gente está de volta.